Estamos apresentando Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos estudar juntos o livro A Gênese, de Allan Kardec, com Marco Bechara. Bons estudos! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer de novo a gente estar aqui com a nossa aula especial da Gênese do Marco. Hoje a gente está indo para a nossa aula 8. Marco, muito bem-vindo e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Atma Namastê, vamos colocar aqui a minha tela. Todos vendo minha tela? Bom, está entrando. Foi, perfeito. Ok. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, nos oriente e nos dê os esclarecimentos necessários que a espiritualidade bondosa nos inspira. Bom, nós estamos indo para a terceira parte deste capítulo chamado Gênese Espiritual, que, para mim, é um dos capítulos mais importantes do livro da Gênese. Todos são importantes, mas para mim esse é o mais, ok? Então é a nossa aula 8, e a gente vai ver dos itens 35 ao item 49. Bom, do que trata essa aula? Vai falar da emigração e da imigração dos espíritos, né? Como é que eles vão de um lado para o outro, como diria o nosso mestre Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai, e, na realidade, esses espíritos acabam fazendo essa transmigração planetária de acordo com o padrão vibracional que se encontram. Vamos falar da chamada raça adâmica, ou seja, vamos nos referir um pouco à Bíblia, né? Aquela mitologia do Adão, a doutrina dos anjos decaídos e o paraíso perdido. Bom, vamos primeiro explicar as palavras. A imigração no orbe terrestre, sob a ótica espírita, é quando uma alma, né, está encarnada aqui na nossa terceira dimensão, ela retorna à quarta dimensão, ou seja, ele desencarna e retorna ao mundo espiritual. Porém, a gente também usa esse termo para a gente se referir a processo de saída do planeta Terra para outros mundos, que é o que vem acontecendo agora devido ao momento que a gente vive, que é de transição do mundo de expiações e provas para a regeneração. E o planeta que vem recebendo, que vai receber esses espíritos que estão em processo de emigração, ou seja, saindo da terceira e da quarta dimensão do planeta Terra, chama-se Quiron, ok? Então, esse planeta Quiron é que vai receber esses espíritos que não têm mais condição vibracional porque acabaram, vamos dizer assim, constantemente provando que não estavam ainda entendendo a necessidade do bem superar o mal. E esse planeta Quiron, ele ainda está em um mundo primitivo. Lembrando que mundo é intervalo vibracional. Tá? Mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, ok? Por aí vai. Então, planeta é outra coisa. Planeta é orbe, planeta é massa, planeta é matéria. Então, o mundo que Quiron se encontra é um mundo primitivo. Ele é muito maior do que o planeta Terra e ele é que vai agregar esses espíritos que não provaram estar em condições de fazer o que o Mestre Jesus nos ensinou. Os mansos e pacificadores herdarão a terra. Temos outro processo que é a imigração. No orbe terrestre, sob a ótica espírita, é quando um espírito que está desencarnado, lá na quarta dimensão, vem e encarna para a terceira dimensão. Ok? Então, atualmente, isso não vem mais ocorrendo no nosso planeta. Poxa, Marco, não está tendo mais processos de imigração? Não, por quê? Porque o conceito
de sair da quarta dimensão para a terceira dimensão é um conceito que perdurou durante milênios. Porém, agora, esses espíritos que estão na quarta dimensão, eles não vão reencarnar mais no planeta Terra, eles irão para Quiron, ok? E a gente sabe que, na realidade, esse processo, né, de imigração, ele também é usado para os espíritos mais evoluídos, que estão encarnando no planeta Terra, para que nós possamos aumentar o padrão vibracional do planeta. Então, Marco, para reforçar e que eu possa entender, né, o espírito tem um padrão vibracional, um intervalo. A partir do momento que ele está apto a encarnar num planeta, significa que o intervalo que ele porta é condizente com o intervalo que o planeta porta. Então, esses espíritos que, principalmente os que estavam enternecidos no mal, que não conseguiram demonstrar a sua bondade, eles não estão mais reencarnando aqui no planeta Terra. Eles estão indo para a face oculta da Lua, tá? Que é a face oculta porque, da mesma forma que existe a translação do planeta Terra, também existe a translação da Lua. Então, sempre, quando, né, a translação é um movimento no seu próprio eixo. Então, a gente nunca consegue ver daqui do planeta, né, o outro lado da Lua, que é chamado de face oculta. Lá é que esses espíritos estão sendo, vamos dizer assim, reunidos. É bem provável que algum mestre da luz converse com eles do porquê que eles estão indo para um planeta mais atrasado e que fique claro que tudo que o espírito ganha de qualidade moral, intelectual, ele não perde, mesmo que ele esteja indo para um planeta, né, com um mundo mais atrasado, que é o caso. E a gente sabe que isso tudo vem acontecendo porque nós estamos no período de transição para o mundo de regeneração, que, segundo Chico Xavier, vai acontecer em 2057. Marco, então, em 2057 a gente vai estar no mundo de regeneração? Não. Nós vamos adentrar, em 2057, o padrão vibracional de um novo mundo. Ok? Então, isso foi revelado por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, em dezembro de 71, onde ele disse bem claro, através, né, das orientações de Emmanuel, que a transição planetária duraria 300 anos. Ela iniciou em 1757 e 300 anos após, que é 2057, ela termina esse período de transição para adentrarmos no padrão vibracional do mundo de regeneração. Ok? E ainda temos os desencarnes coletivos, que não deixam de ser emigrações, né? Como acontecem os desencarnes coletivos? Por cataclismos, flagelos destruidores, grandes desastres, ou seja, são providências divinas que objetivam acelerar o progresso social do planeta. Quando isso acontece, a mesma quantidade de espíritos encarnam, ou seja, saiu, faz de conta, 1 milhão de espíritos desencarnados, tá? Em vários processos durante alguns anos. Então, reencarna a mesma quantidade. Por que isso, Marco? Porque cada planeta tem uma quantidade de energia que comporta um número X de espíritos. O planeta Terra, segundo estudos da doutrina espírita, comporta em torno de 30 bilhões, de espírito, dos quais em torno de 8 bilhões estão encarnados, né? E os outros 22 bilhões estão desencarnados. Então, eles ficam trocando nesse processo de emigrar e imigrar no planeta. Ok? Então, não confunda que quando esses espíritos que estão aí em processo de saída do planeta, indo para a face oculta da Lua, né, quase, não podemos precisar, mas quase o mesmo número reencarna. O que não pode acontecer é que não exceda, por exemplo, essa quantidade de 30 bilhões, porque
é mais ou menos o número de espíritos que tem, vamos dizer assim, o prana, o fluido cósmico para o nosso orbe, fluido vital, específico para que a gente possa viver no planeta, ok? Então a gente tem visto esses desencarnes coletivos através de grandes tsunamis, terremotos, quedas de aviões e por aí vai. Bom, vamos reforçar então. Esse processo é de mão dupla. E ele não se opera apenas no orbe terrestre, entre a terceira e a quarta dimensão. Esse processo também ocorre entre os mundos, que é o que nós chamamos de transmigração. E ele pode ocorrer individualmente ou coletivamente. Essa transfusão se opera entre os mundos, mas não altera ou prejudica as condições conquistadas, adquiridas pelo espírito. Como eu falei para vocês, o espírito nunca perde o que ele já conquistou. Assim, um espírito com melhores condições vibratórias pode encarnar em um mundo mais atrasado do que ele se encontrava, contanto que o seu padrão vibratório esteja dentro da faixa de intervalo vibratório que o novo mundo comporta, como eu expliquei para vocês, que foi o caso dos capelinos, que foram exilados, né, da constelação de Auriga, onde tinha uma estrela chamada Capela, e vieram para o planeta Terra, que é o que a gente vai aprofundar mais aqui para frente, ok? E é engraçado que, se você estudar mitologia e crença dos povos antigos, todos os povos antigos, sumérios, assírios, babilônicos, egípcios, todos eles, sem exceção, tá? Eles sempre tiveram na sua mitologia seres que vieram do céu. Tá? Os babilônios, por exemplo, chamaram de Anunnakis. Anunnakis em babilônio significa o povo que veio do céu. Ok? Então, esse processo de transmigração acabou sendo, vamos dizer assim, de uma forma ou de outra, um pouco consciente para aqueles espíritos que vieram para cá. Por quê? Porque Jesus se reúne com eles antes de eles adentrarem ao planeta Terra. Jesus se reúne com eles e explica o porquê eles estariam vindo para um planeta mais atrasado e dizendo que aquilo seria uma oportunidade deles resgatarem seus débitos e aprenderem a amar. Ok? A representação metafórica do personagem Adão, que a gente encontra na Bíblia, na realidade é toda uma raça de espíritos, que é o que a gente chama de raça adâmica. Há determinados estudos que dizem que o sânscrito é a língua original de Capela, mas não temos prova sobre isso. E se eu levar para o sânscrito a palavra Adão, que é latina, é Adi Arhan. Adi Arhan significa a primeira alma. Então, dentro do conceito do sânscrito, isso foi estudado, né, pelos povos hindus, basicamente pelo conhecimento védico, né? Isso está narrado em alguns livros clássicos do conhecimento védico, que é o caso do Mahabharata, que dentro dele tem o Bhagavad Gita, é o caso das Upanishads, é o caso que nós conhecemos muito bem de livros que narram, inclusive, guerras nucleares em outros planetas. Caramba, tá? Isso há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, quem tem acesso a esses livros, né, consegue ver que sempre existiu esse mito de transmigração e de povos que vieram de outros mundos, né? A personificação através do conhecimento védico nos traz isso com muita propriedade. Então, esses espíritos, né, que foram chamados de raça adâmica, foram originados de outro orbe. E a gente sabe que esse orbe foi uma grande estrela na constelação de Cocheiro, né, ou Auriga, como também é conhecido,
que nós chamamos de capela. Tá? E segundo Emmanuel, né, no clássico livro A Caminho da Luz, a sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, sua luz. Tá? Então, ele está em uma constelação distante de nós. Ok? Mas, quando a gente se refere ao mundo espiritual, nós temos um conceito fora do tempo e fora do espaço. Né? Existe essa correlação com muita propriedade. Ainda Emmanuel, A Caminho da Luz, fala sobre essa constelação de Cocheiro. Né? Ele nos diz que quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Ou seja, os espíritos que lá habitavam, naquela época que eles, né, os exilados de Capela vieram, eles continuaram o seu progresso e, obviamente, passaram para o mundo de regeneração. Eles estavam num período de transição, como vem ocorrendo com o planeta Terra. Tá? O planeta Terra estão fazendo o processo de exilados para Quiron. Né? Na época deles, era Capela, né, que é um sistema, não é um planeta. Tá? Capela é como se fosse um sistema solar. Existem vários planetas ali. E, na realidade, nós não sabemos até hoje de quantos planetas ou de qual planeta vieram esses irmãos. Tá? Então, na realidade, muita gente pensa que Capela era um planeta. Não, Capela era um sistema solar onde tinham vários planetas, e esses espíritos que vieram para o planeta Terra, exilados, eles eram oriundos de vários planetas ali do sistema de Capela. E os que ficaram continuaram o seu desenvolvimento, né, tecnológico, intelectual, moral e por aí foi. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, porém, em uma ação de saneamento geral, os alijaria daquela humanidade para o nosso mundo. Né? As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos, que nós conhecemos hoje como Fraternidade Branca, onde Jesus é um dos membros. Então, Jesus não é o único membro, é um dos membros, como diz muito bem Emmanuel também no livro A Caminho da Luz. Deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, veja como a lei divina é extremamente sábia. Né? Ele traz para nós aqui no planeta Terra, lá na época ainda talvez das cavernas, espíritos mais evoluídos para que eles possam alavancar o progresso. Puxa vida, é bem provável que o fogo, a roda, tenha sido uma das formas, vamos dizer assim, de um capelino, que você sabe o nome, tá? Ter trazido essa novidade, vamos dizer assim, para aquela época. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos seriam degredados da face obscura do planeta terrestre. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, que eram basicamente as raças ignorantes e primitivas do planeta Terra, originários, é a raça amarela e a raça negra. A lembrarem o paraíso perdido. Então, imagina, tu está num mundo muito mais avançado tecnologicamente, tá? Com confortos, com tudo. Né? Aí tu vem para um mundo praticamente da Idade das Pedras. Então você fala assim, cara, perdi o meu paraíso. Eu vim para essa terra aqui atrasada, tá? E o meu paraíso era a Capela. Então você começa a entender o processo de como a Bíblia, metaforicamente, foi se apropriando dessas informações, né, que, como eu falei para vocês, em vários povos era mitológica, e foram ali sendo escritas no que a gente chama do Antigo Testamento. Então, distantes, né, vindo para um mundo distante, eles reencarnaram,
proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas, né? A gente viu em aulas passadas que, geneticamente, nós somos, sim, descendentes dos primatas, né? Espírito não descende de espíritos, mas matéria descende de matéria. Tá? É um processo, como diria Charles Darwin, de evolução. E eles estabeleciam-se, na época, com fatores definitivos na história etnológica dos seres. E que essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Então, como eu falei, a raça original do nosso planeta é amarela e negra, ok? E a raça branca foi trazida exatamente pelos capelinos. Puxa, Marco, isso aí pode ser a origem do racismo, que, né, desde aquela época já existiu. Então, os capelinos, né, de raça branca, eles se achavam superiores, porque eles vieram de um mundo superior, eram mais inteligentes, né, e encontraram aqui espíritos muito rudes, muito primitivos da raça amarela e da raça branca. Então, é bem provável que o racismo tenha nascido exatamente aí, nesse processo. Em sua maioria, esses capelinos se estabeleceram na Ásia, onde atravessaram o Istmo. Istmo é uma faixa de terra que liga uma península a um continente. Eles atravessaram o Istmo do Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida. Peraí, Marco. Significa dizer que os povos que foram conhecidos como Atlantes, tá, no continente de Atlântida, eram capelinos? Sim, eram capelinos, ok? Vocês vão ver alguns vídeos aí que vão ser extremamente corroboradores do que eu venho falando agora. Então, eles igualmente reencarnaram em Atlântida, né? E várias regiões das Américas aguardando, né? E, vamos dizer assim, o seu processo natural de purga, ok? Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país de luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Tá? Até bem pouco tempo, nós tínhamos ainda capelinos aqui, encarnados entre nós, e vocês vão ficar surpresos com quem eram esses capelinos. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Repara, e quando foi escrito isso, né, por Emmanuel, né, pela Desfico, né, ainda existiam, sim, capelinos aqui. Né? Hoje, a probabilidade é muito baixa, tá, que existam ainda capelinos aqui. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas na página da Bíblia. Então, repara, o inconsciente coletivo desse povo, dessa raça adâmica, que são os capelinos que vieram para o planeta Terra, eles tinham, obviamente, né, essa, vamos dizer assim, lembrança, entre aspas, que está guardada no mental principalmente superior, de que Jesus se reuniu com eles e falou para eles, inclusive, dizendo que seria enviado, que o Pai enviaria um Salvador. Então, toda essa mitologia, toda essa crença dos povos antigos, né, de povo do céu, de paraíso perdido, de que existiria, em determinada época, um grande Salvador que ia ensinar-lhes através do amor, e vem dessa época, ok? Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos. O grupo dos árias, né, que acabaram indo povoar a Europa de uma forma geral, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Foram os 4 grandes grupos. Lembrando que eu estou aqui descrevendo os ensinamentos de Emmanuel no livro A Caminho da Luz.
Dos árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, tá? Todos oriundos dessa leva chamada árias, ok? Que, na realidade, forma o povo branco. Além dos germanos e dos eslavos também. Introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, como eu expliquei a vocês, são as raças originais do nosso planeta, que já existiam aqui. Tendo ouvido, olha o que eu falei, a palavra do Divino Mestre, antes de encarnarem aqui no planeta, né? Jesus se reúne com todos eles, antes de se estabelecerem no mundo, né? Aqui no nosso planeta, as raças adâmicas. Repara, eu acho interessante colocar raças adâmicas. Isso aqui deixa bem claro que não era apenas de um planeta, ok? Existia uma espécie de miscigenação entre os planetas que vieram do sistema de Capela. Então, Emmanuel é muito sutil e muito inteligente, né? Precisa a gente estar atento para o que está lendo. Nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que viviam em Salvador, por aí vai, né? Que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros, que são os profetas. Né? Então, você vai pegar Elias, Eliseu, né? Vários profetas, eu estou aqui me referindo apenas à Bíblia, mas se eu também for para o mundo, por exemplo, asiático, ou o mundo egípcio, né? A gente vai ver que tiveram vários profetas lá, né, que anunciavam essas coisas, que eram capelinos, né, com permissão de purgar, vamos dizer assim, essa memória do seu campo mental superior para o mental inferior e poder revelar aqueles que estavam ali encarnados. Eis que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, que é Jesus. Os enviados do infinito falaram na China milenária, no Egito, na Pérsia, na Índia védica, né, principalmente pelo conhecimento védico, e pelo povo de Israel, entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria e da Atlântida. Marco, existiu tanto Lemúria quanto Atlântida, né? Platão tem um livro, eu tenho esse livro aqui, chamado Critias, como eu esqueci agora o nome, tá? Critias e tem um outro nome que eu esqueci agora. Mas ele narra o povo de Atlântida, como eles eram, né, que, na realidade, era um círculo dentro de outro círculo, que hoje a ciência vem tentando demonstrar que era ali a região de Santorini, na Itália. Tá? Então, isso que a ciência ainda está estudando, que existem remanescências muito próximas que estão no fundo do mar, né, porque a Atlântida acabou sendo totalmente devastada por um grande terremoto que gerou tsunamis monstruosas e acabou afundando. Né? Então, esses povos que vieram de Capela, inicialmente, habitaram, né, os continentes de Atlântida e da Lemúria. Posteriormente, aqueles que estavam, né, em um processo, vamos dizer assim, mais adiantado, retornaram para a Capela e outros ficaram. Né? É por isso que você consegue ver que quando você tem assim, um momento de transição, parece que no início existe um conceito de evolução, né? Logo no início. E depois parece que volta ao normal e às vezes até o atraso. Se você comparar, por exemplo, o planeta Terra, né? Comparar a época de Atlântida e da Lemúria, que tinham tecnologias, que tinham processos de cognição muito mais avançados que nós temos hoje até, né? Você vai reparar que esses espíritos eram mais adiantados. Então, eles, né,
acabaram fazendo esse processo de transmigração, né, talvez de volta para os planetas de Capela, e continuaram aqui os povos mais primitivos. Então dá aquela sensação que houve um certo atraso. Tá? Isso também vai acontecer aqui no nosso planeta. Ok? Então, e outras regiões, né, além de Lemúria e Atlântida, que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos. Os exilados da Capela, ou de Capela, tá? Eu prefiro de Capela, depois vocês vão ver um vídeo e entender por quê. Porque da Capela, na época de Kardec, na época do Edgar Armand, achavam que era um planeta. Tá? Então, da Capela, do planeta Capela, da Capela. Tá? Porém, posteriormente, a ciência prova, em 1919, que Capela era uma estrela que tinha todo um sistema solar que estava dentro de uma constelação de Cocheiro. Tá? Então, o certo seria exilados de Capela. Trabalharam proficuamente, se regenerando, né? Adquirindo a provisão do amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Repara, a dor num planeta como o nosso é uma coisa natural. O sofrimento é opcional, como diria Joana de Ângeles. Por que o sofrimento é opcional, Marco? Porque o sofrimento é a ignorância do porquê você passa por determinadas situações. Ou seja, por não conhecer as suas encarnações passadas, não entender o porquê você passa por determinadas situações, né, que na realidade são expiações, você acaba ficando com raiva, você sofre. Tá? Então, o sofrimento é opcional. À medida em que o homem, né, o ser, de uma forma geral, o ser humano, vai se ampliando os seus conhecimentos sobre a vida espiritual, ele começa a entender que a dor é necessária, tá? Para poder fazer os resgates. Mas o sofrimento faz parte da ignorância. Ok? Esses trechos que a gente extraiu do livro A Caminho da Luz, eles corroboram 100% com o capítulo da Gênesis que a gente está estudando e evidenciam verdades sublimes, coerentes com a razão e com o conhecimento histórico. Tá? Como eu falei para vocês, eu tenho formação, eu sou bacharel em teologia e a gente estuda uma disciplina chamada Mitos e Crenças dos Povos Antigos. É impressionante como todos os povos tinham essa mitologia de um povo oriundo do céu, né, que se mesclou com a humanidade aqui do planeta Terra, inclusive deles saíram filhos. É óbvio, eles estavam reencarnados aqui. Marco, também você vai ver os ufólogos, né, esse pessoal que acredita em ufologia, e eu sou um deles, tá? Que fique claro, eles dizem que esses seres, né, por exemplo, os Anunnakis, que é uma teoria do povo babilônico, eles vieram em naves. Tá? O erro deles está exatamente aí. Eles não vieram em naves. Eles vieram reencarnando, eles vieram como espíritos e adquiriram corpos específicos para a condição adequada do planeta. Ok? Então, é o único erro aí dos ufólogos, né? Então, você vai reparar que esse conhecimento se tornou histórico de todos os povos, que nos esclareceram a origem e a divergência das raças e a coerência em diversos pontos distantes do planeta. Ou seja, você vai ali do extremo, vamos dizer assim, da América até o outro lado, né? Pegando o Atlântico, vamos dizer assim, da Ásia. Tá? Poxa, Marco, mas se eu for por trás está mais perto, é verdade. Tá? Mas só para vocês terem um exemplo desse conceito que, na realidade, todo o planeta foi arraigado por esses mitos e essas crenças. Esse entendimento também nos dá uma compreensão para a origem do racismo, como eu falei para vocês, da discriminação e de tantos outros males originados em nosso ego acentuado. Né? Tudo que termina em ismo é enfermidade. Pensa aí, qualquer coisa terminada em ismo, tá? É sempre uma enfermidade. O egoísmo é nada mais, nada menos do que o insuflar do nosso ego. Principalmente, como diria o nosso querido Kardec, né, o orgulho e a vaidade, que são os filhos primogênitos, né, do egoísmo.
Esses ensinamentos da obra de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, também nos elucidam o porquê se criou com o tempo os mitos dos anjos decaídos. Claro, por que anjo? Né? Porque para o povo ignorante, ele era o povo do céu. E para eles, todo mundo que vinha do céu era anjo. Tá? Então eles se decaíram, é verdade. Tá? Eles não tinham asa. Né? Asa é um padrão vibracional de quem olha de frente um espírito de luz e por aí vai. E do paraíso perdido, que era a capela. O conhecido pecado original, que a Igreja Católica tanto fala, na realidade nada mais é do que as mazelas espirituais contraídas por essa raça adâmica, por esses capelinos, lá no seu orbe, tá? Que são o quê? São os vícios e são os defeitos morais. Esse é o chamado pecado original. Marco, mas por que original? Porque vieram na sua origem para o planeta Terra. Repara que a Bíblia é maravilhosa. Você tem uma ideia? Eu tenho 8 tipos de Bíblia diferentes aqui. Tá? 8, não, 9, lembrando do livro que é especificamente, vamos dizer assim, dos Hebreus. Então, cada um traz de uma forma metafórica a mesma informação. A mesma informação que nós temos, por exemplo, na TEB, que é a Bíblia, vamos dizer assim, mais reconhecida, né, aqui no Brasil, que é uma Bíblia ecumênica. Então, você vai reparar que toda essa mitologia, todas essas crenças que aconteceram no passado, vieram perpassando épocas e épocas. Ok? Concluindo esse capítulo do livro da Gênesis, justifica os fatos descritos. Eu pego o item 45 integralmente para deixar claro para vocês. Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Deus a razão, cheio de spam, teve Deus razão para lhes dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um que a esclareceria sobre o caminho que ele cumpria tomar, quer dizer, aquele povo, né? Para sair deste lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Este Salvador, ele, com efeito, lhe enviou na pessoa do Cristo. Só para lembrar, a palavra Cristo também é originária. Se eu recuar ela até o grego e for até o sânscrito, é Cristó. Cristó, no grego, é aquele que é jungido a. Então, não confunda o Cristo com Jesus. Jesus é um espírito como nós, que galgou, né, todo o seu desenvolvimento e teve oportunidade, né, devido à sua evolução, a estar com um padrão vibracional do Cristo, ou seja, ele tinha a oportunidade, devido à sua própria evolução, de estar jungido ao Pai. Por isso, o mestre dizia: eu e o Pai somos um. Ele não estava com nenhum problema, né, psiquiátrico, né? Ele sabia o que estava falando. Tá? Então, o Cristo é aquele que é jungido ao Pai, aquele que é jungido à força maior do universo. E Jesus foi exatamente o avatar, vamos dizer assim, que personifica essa encarnação entre nós do Cristo. E ele nos ensinou o quê? A lei do amor e da caridade, pelos seus exemplos, pelas suas parábolas, pelos seus grandes discursos, onde a gente pode enaltecer o discurso do Sermão do Monte, que talvez seja o mais brilhante de todos os tempos, né? Ele foi motivo, inclusive, do meu trabalho de TCC, para que eu pudesse me formar em teologia. É realmente maravilhoso. E que seria, né, esses exemplos que o Cristo nos trouxe, a verdadeira âncora da salvação. E hoje nós podemos interpretar tudo aquilo que o grande mestre Jesus falou com 2 palavrinhas bem simples: reforma íntima. Ok? Vamos continuar. Agora a gente vai ver
4. Puxa, Marco, 4? 4 vídeos que falam sobre tudo isso que eu falei, e eu, né, como tenho formação de educador também, né, minha primeira faculdade foi na área da educação, e eu acho importante vocês verem com outras palavras tudo que eu falei aqui até agora. Tá? Mas antes, vamos entender, a fim de poder, vamos dizer assim, ter mais embasamento, essa constelação de cocheiro. Então, vocês vão ver aí, está um pouquinho suave as linhas, mas dá para ver. A constelação de cocheiro está aqui, ó. Do lado direito dela, tá, olhando, né, de frente, tem a constelação de Perseu e do lado esquerdo a de Gêmeos. E, se eu olhar para cima, tem Leão, a constelação de Leão, e abaixo a de Touro. Então, a ciência, em 2019, conseguiu constatar a presença dessa constelação de cocheiro, ou também chamado de auriga. Tá? Então, essa constelação, para vocês saberem o que é uma constelação sob a ótica científica, é um conjunto de estrelas e outros objetos celestes. Marco, que outros objetos celestes são esses? Planetas, asteroides, cometas, ok? Que estão ali numa determinada região do espaço. Então, aqui está a chamada constelação do cocheiro, onde o sistema de Capela era um dos sistemas que tinham vários planetas. A estrela de Capela é a estrela mais brilhante da constelação do cocheiro. É a 6ª estrela mais brilhante do céu. Puxa, Marco, nós conseguimos hoje, né, talvez através de um telescópio, é difícil você ver a olho nu, mas numa noite bem estrelada, num local escuro, você consegue ver. É a 6ª estrela mais brilhante do nosso céu. É exatamente a estrela de Capela. Essa condição de estrela dupla, né? Repara, puxa, Marco, ela é uma estrela dupla? São duas estrelas, né, gigantes que giram entre si, vocês vão ver já já. Ela foi reconhecida pela ciência através de um espectrógrafo e medida posteriormente em 1919 por um interferômetro. Ok? Então, a ciência hoje admite que existe sim, né, essa constelação do cocheiro e existe sim essa estrela Capela. Tá? Porque até então, no século XIX, era muito difícil, né? A gente não tinha instrumentos para verificar essa verdade. Capela é uma componente de um sistema formado por duas estrelas gigantes e amarelas, com massa 2,6, 2,7 vezes maior do que a massa do nosso Sol. Uma delas é 9 vezes, quer dizer, uma dessas estrelas é 9 vezes maior que o nosso Sol e a outra 12 vezes maior que o nosso Sol. Elas se movem uma em torno da outra a menos de 113 milhões de quilômetros. Tá? Isso é menor do que a distância da Terra ao Sol. Tá? Então, os dois sóis estão ali a aproximadamente 113 milhões de quilômetros de distância, né? E só para você ter um correlato, essa distância é menor do que a distância do planeta Terra para o nosso Sol. Ok? Vamos ver, né? Então, os vídeos que falam sobre isso. São vídeos curtos, mas que valem a pena a gente refletir, vendo com outras palavras tudo isso que eu falei para vocês até agora. Eu esqueci de fazer uma coisa que eu vou ter que fazer agora, eu vou ter que sair aqui agora, pegar as caixinhas de som para ampliar o som. Um momentinho. Me perdoem, mas ele já está sendo colocado aqui. Esqueci de colocar isso antes. Marco, por que você tem que botar essas caixinhas de som? Senão o som fica muito baixo. Vocês acabam não ouvindo bem, ok? Então, vale a pena ver esses vídeos? Vale. Eu fiz uma seleção bem criteriosa para que possa corroborar, né? E até explicar com outras palavras tudo aquilo que a gente falou até agora, ok? Então, vamos lá ver os vídeos, porque são extremamente
educativos. E como vocês sabem, educação é um processo cumulativo. Tá? Você vai colocando informação em cima de informação até que você mesmo possa gerar conhecimento. Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver, tem 3 minutos, é a visão espírita, né? Principalmente por Chico Xavier, dos Exilados de Capela. Eu sempre edito o vídeo, porque às vezes ele é muito longo e eu quero mostrar apenas um pedaço. Vamos lá, então. Oh, perdão. Vamos voltar aqui. Exilados de Capela. Há 28.000 anos, Jesus recebeu na Terra espíritos retirados de um planeta da órbita da estrela Capela. Esses espíritos, que criaram desarmonias e guerras, foram exilados por não se fazerem merecedores de permanecer em seu mundo. Guerra entraram nuclear. na fase de regeneração. Pra vocês saberem. Sob o comando de Jesus, a Terra que saía da condição de mundo primitivo, ingressando na de mundo de expiação e de provas, recebeu-os. O Cristo deu-lhes as boas-vindas e a oportunidade de poder se renovar. A Atlântida. Os capelinos reencarnaram em sua maioria na Ásia, encaminhando-se para a Atlântida, até o desaparecimento da última ilha, há aproximadamente 12.000 anos. Atlantes. Como primeiros povos com desenvolvimento intelecto-moral, também ampliaram suas faculdades mediúnicas e psíquicas, como a telepatia. As lembranças desses povos deram origem a personagens de ficção. Os povos da Mesopotâmia fundaram as primeiras cidades, organizaram a sociedade e inventaram a escrita. A primeira civilização do planeta surgiu próximo à região do Pamir, onde os capelinos se estabeleceram em 10.000 a.C. Na Terra, começaram a viver duas humanidades, a nativa e a capelina. Jesus reuniu os capelinos do mundo espiritual, na região dos Planaltos do Irã e nas montanhas do Pamir. Depois eles reencarnaram e futuramente dividiram-se em 4 grupos. 1. Os egípcios. Dos 4 grupos de capelinos, os egípcios eram os mais evoluídos. Muitos deles, com saudade do seu mundo anterior, renovaram-se e conseguiram voltar para a capela. 2. Família indo-europeia. Não tinham sentimento religioso, pois traziam de capela uma revolta íntima. A maior virtude deles residia na confraternização com o selvagem da Europa, sendo a base da raça branca. 3. As castas da Índia. Dos hindus descenderam todos os povos arianos. O sânscrito é a língua reminiscente de Capela. 4. O povo de Israel, tratava-se do grupo mais forte, homogêneo, monoteísta e orgulhoso. Jesus o escolheu por serem os mais crentes. Existem escritos sobre a vida em Capela? Sim. As histórias e lembranças de Capela foram narradas nas mitologias e nos livros sagrados, recordações de um mundo melhor, onde pessoas fizeram mau uso do conhecimento em guerras, sendo retiradas para a Terra a fim de reparar seus erros, passando por novas provas e convivendo com a humanidade terrestre. Um exemplo está na Bíblia, no livro de Gênesis, com o relato de Adão e Eva e a promessa de um mundo melhor, o paraíso. Eles, arrependidos por desobedecerem às leis divinas, ao se alimentarem erradamente do conhecimento, a maçã, foram expulsos para a terra. O nome raça adâmica provém do nome Adão, em referência aos espíritos exilados de Capela. A revelação espírita ajuda a ampliar o entendimento das leis divinas. Repara, esse vídeo é basicamente em cima da pena de Chico Xavier, ou seja, da visão espírita, como a gente coloca como título, ok? E só para você lembrar, o que eu falei, o sistema de Capela, né, um dos seus planetas, que a gente até hoje não sabe qual foi, ele foi completamente destruído por uma explosão nuclear, uma bomba nuclear. Puxa, Marco, será que é por isso que a gente vê muitos OVNIs, né, ou objetos voadores não identificados, por aqui rondando o planeta, principalmente próximo a esses locais onde se constrói a bomba nuclear? Na época da Operação Manhattan, quando os Estados Unidos estavam desenvolvendo a bomba nuclear,
a quantidade de OVNIs, e isso é narrado pela Força Aérea Americana, ok? Puxa, Marco, queria saber mais sobre isso, eu recomendo ver o History, tá? O History tem um programa chamado Alienígenas do Passado, que mostra o tempo todo. Então, eles sempre estiveram entre nós, sempre estiveram o quê? Monitorando, para que nós não façamos a besteira de que os capelinos fizeram se autodestruírem por uma explosão atômica, por uma bomba atômica. Puxa, Marco, então é bastante, vamos dizer assim, significativo essas visitas, né? E segundo Chico Xavier, o planeta Terra vai ter notícias bem reais, porque hoje tudo é meio escondido, né? Se você olhar os relatórios da NASA, os relatórios da Força Aérea Americana, principalmente, e de outras forças aéreas, da chinesa, da russa, eles têm relatos de acompanhamento de disco voador, todo mundo sabe disso, tá? Mas não é público. Porém, segundo Chico Xavier, quando o homem estabelecer uma base na Lua, uma base de estudos e pesquisa na Lua, isso está previsto, segundo a NASA, para 2029, haverá contatos reais desses espíritos mais evoluídos, que nós chamamos de extraterrestres, com o nosso planeta, com o nosso mundo, ok? Então, essa visão que vocês viram é a visão espírita. E como eu falei que Capela foi destruída, né, um dos planetas foi destruído por uma bomba nuclear, vocês vão agora ficar pasmo com quem participava dessa destruição. Vamos ver o segundo vídeo. Esse é o Geraldo Lemos, que era uma espécie de sobrinho do Chico Xavier, né? Viveu muito tempo com o Chico, né? Enquanto o Chico estava entre nós, e ele nos dá uma explicação muito bacana e muito estarrecedora. Vamos lá. Geraldinho, querido, nos conte sobre o seu sonho com Chico em Capela, do fato que ocorreu há 7.000 anos atrás, sobre a guerra nuclear naquele planeta. Beijão do Grupo Maria de Nazaré de Votuporanga. Pois não. Nós tínhamos... Eu fiquei muito impressionado, numa das noites. Eu tenho muita facilidade de, durante o sono físico, ter dois tipos de fenômenos. Ou sair do corpo e conversar com os espíritos, com familiares, com amigos, ou então rememorar cenas do passado. Em determinado dia, na noite anterior, eu acordei ensopado de suor, com um pavor enorme, porque eu tive uma experiência assim bastante triste de me ver num porta-aviões, onde eu era um oficial de pouca patente, um oficial raso da Marinha, daquela nação, estava perfilado junto com outros marinheiros da minha condição, em posição de sentido, na torre de comando de um porta-aviões, e diante desse porta-aviões eu via uma cidade que eu sabia ser a nossa capital, muito semelhante a cidades norte-americanas com prédios muito altos, como, por exemplo, Nova York, porque eu via prédios imensos, com mais de 100 andares de altura, e a única diferença é que essa cidade, Nova York, está no meio de um rio, né? Que é o rio Hudson. E a ilha de Manhattan é circundada pelo rio Hudson. Nesta outra cidade que eu via, eu sabia que não era Nova York, porque eu via a foz de dois grandes rios, um à esquerda e outro à direita, e a confluência dessa foz, dessas duas foz, de dois grandes rios no mar, nós estávamos no mar, no meio delas, então, se erigia esta capital, que eu sabia ser a nossa cidade. E, então, eu vejo
para meu espanto, eu tinha um medo danado dele, entra um almirante, o almirante em chefe dessa frota, dessa, eu não sei qual que é o nome que se dá a essa reunião de navios, né? Porque junto com o nosso porta-aviões tinham fragatas, tinham navios de guerra e outros mais, que estavam ali posicionados diante da nossa capital. E entra o almirante, e eu tenho um medo imenso dele, um respeito imenso por ele, e nesse almirante eu reconheço Chico Xavier. E o almirante se dirige ao diretor dessa, como é que chama isso? Enfim, aquele que estava conduzindo o porta-aviões, né? Ao capitão do porta-aviões, ele se dirige, assim, desesperado, bate um murro assim na mesa e diz: a guerra começou. Eles estão revidando, olha só. E aquele pavor, né, dessa frase, eles estão revidando, nos veio aquele pavor imenso, não somente a mim, a todo mundo, e diante de nós vimos, naquela nossa cidade querida, que era a nossa capital, exatamente a chegada, a explosão de uma bomba atômica, uma bomba termonuclear, com o seu formato tradicional, né, que sobe aquele cogumelo, e o cogumelo se desce numa bola de fogo e vem na nossa direção. E vindo na nossa direção, o mar se levanta e tudo se dissolve dentro daqueles horrores, né? E eu acordo ensopado de suor, chorando convulsivamente. E eu pensei, gente, mas o que é isto, né? Pelo amor de Deus, que sonho, mas eu achei que era um sonho, que coisa horrorosa. E fiquei com isso, eu preciso contar isso ao Chico. Na primeira oportunidade que eu tive a Uberaba, assim que nós chegamos na casa do Chico, foi muito curioso, parecia que ele já sabia o que eu tinha sonhado, porque ele logo dispensou todo mundo e falou com todo mundo assim: eu preciso conversar em particular com o Geraldinho. E eu falei com ele: Chico, eu preciso te contar um sonho. Ele falou assim: eu sei. Eu quero que você me conte tudo, mas primeiro nós precisamos ficar sozinhos. E ele despachou a turma lá, todo mundo foi embora. Ficamos eu e ele somente. Até a Eliana saiu, que era minha esposa na época. E eu então contei em detalhes, que aqui eu contei resumidamente para vocês. E o Chico foi arregalando os olhos. À medida que eu ia contando, o Chico foi arregalando os olhos e afastando assim na cadeira, pondo a mão na boca, né, que ele tinha esse hábito de espanto quando ele estava espantado com alguma coisa. E aí eu então perguntei a ele: Chico, mas como que pode ser isto? Ele vira para mim e falou assim: você recordou o passado. E eu pensando na Terra, eu pensei assim, mas não pode passado, porque não, a bomba atômica na Terra só teve na guerra lá do Japão com os Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades praticamente pesqueiras, não tinham grande desenvolvimento. Eu lembro de uma cidade com prédios de 100 andares, eu lembro de aviões no nosso porta-aviões moderníssimos, né? Caças moderníssimos, de tecnologia muito avançada, que não tinha na Segunda Guerra Mundial. E o Chico abanou a cabeça assim, falou comigo: não, Geraldinho, você foi longe, hein, meu nego? Você foi longe. E eu falei assim: mas longe como, Chico? Não tem jeito de ser aqui na Segunda Guerra. O que eu vi era muito mais moderno. Eu disse: não, meu filho, você foi. Isso que você viu não foi na Terra, não. Isto que você viu, você recordou. Você viu a cena da guerra nuclear em Capela, há 7.000 anos atrás, 5.000 antes de Cristo. E justamente o que você viu foi o revide da nação contrária a nós, porque, na verdade, nós é que começamos a guerra. E eu fiquei espantado com isso,
E ele vira-se para mim e fala assim, e vou te dizer mais, você sabe quem era o presidente da nossa nação que apertou o botão nuclear para destruir a capital da nação contrária? Eu disse, não, Chico, não faço a menor ideia. Isso é Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Foi ele que era o nosso presidente e que apertou esse botão e jogou a primeira bomba. E isso que você viu foi o revide. E por causa dessa guerra, nós todos fomos degradados de Capela para cá. Tanto eles quanto nós. Nós todos fomos degradados. Então, repara esse depoimento do Geraldinho. Fica claro, né, que espíritos extremamente evoluídos no nosso planeta, que é o caso do Dr. Bezerra, que é o caso de Emmanuel, ou o caso de Chico, né, que foi Kardec. Caramba! Tá? Mas lá atrás, muitos e muitos milênios atrás, eles eram espíritos já com nível de cognição bem alta, né? O Bezerra era presidente, o almirante era o Chico, tá? Mas eles galgaram processos evolutivos no planeta, tá? Aprendendo e ensinando o amor, né? Até chegar no que nós conhecemos hoje de Chico Xavier. Então, esse depoimento, Geraldinho, é bastante interessante para você ver que todos nós nascemos simples e ignorantes, seja em qualquer mundo, e vamos galgando o nosso progresso conforme o passar dos tempos e as encarnações. Bom, vocês viram, então, 2 vídeos, né, relativamente curtos, dessa visão espírita. Mas vale a pena a gente também observar um vídeo que nos dê uma visão espiritualista. Espiritualista, ele não agrega só o conhecimento espírita, ele agrega outros tipos de conhecimento, até citados por mim durante o início da aula. Então, vamos ver esse outro vídeo agora, depois terminar com uma conclusão, para que a gente possa realmente fechar esse conhecimento de transmigração planetária, ok? Vamos lá, então, no próximo vídeo. Nesse vídeo, a gente vai ver os exilados de Capela. Qualquer pessoa que estude espiritualidade já ouviu esse termo pelo menos uma vez na vida. Mas nem todo mundo conhece o tema com profundidade, ou sabe do que se trata exatamente. Então, esse vídeo vai esclarecer muitas coisas sobre isso. Bom, o termo exilados de Capela foi citado pela primeira vez no livro A Caminho da Luz, psicografado através do Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. E mais tarde, esse termo ficou mais famoso com o livro Exilados da Capela, do Edgar Armand, um professor espírita e maçom brasileiro, que ficou conhecido por implementar a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele tinha contato com vários espiritualistas famosos, entre os quais o Krishnamurti. Mas ele mesmo não era médium. Ele apenas estudou bastante o assunto, fez um apanhado geral ali e popularizou isso. O livro Exilados da Capela faz parte de uma trilogia que, segundo o autor, pretende descrever a história espiritual da humanidade, e da qual fazem parte também os títulos Na Cortina do Tempo e Almas Afins. Bom, segundo essas obras, entre outras que falam sobre o assunto, existia um planeta na constelação do Cocheiro, também conhecida como Auriga, que orbitava Capela, a estrela alfa dessa constelação. E esse planeta passou por uma transição planetária, exatamente igual nós estamos passando agora. Transições planetárias são cíclicas, acontecendo de tempos em tempos. E quando um planeta passa para o estágio de regeneração, aqueles espíritos trevosos precisam ser realocados para outros orbes que ainda estejam na condição primitiva, ou de provas e expiações. Assim, o planeta original fica um tempo na Era da Luz e depois é resetado, entre aspas, e volta ao estágio primitivo, sucessivamente.
Há quem diga que a Terra mesmo já passou por isso no passado, com a civilização de Atlântida, que viveu na Era da Luz por um tempo. Seres que interferem e atrasam a evolução de outros seres. Esse pessoal lá em Capela, então, foi realocado aqui para a Terra. E lá só ficou quem já estava na luz. É por isso que o título do livro do Edgar Armond é Exilados da Capela. Porque com as informações da época, acreditava-se que era apenas uma estrela. Mas hoje a gente sabe que se trata de um sistema. Por isso o mais correto é Exilados de Capela. Segundo o espírito Emmanuel, os capelinos viveram no período neolítico, entre 12.000 e 8.000 anos atrás. Embora não fique claro quando eles vieram para cá exatamente, só é dito quando viveram. Segundo o professor Laércio Fonseca, eles vieram para cá há cerca de 17.000 anos atrás, ou em 15.000 antes de Cristo, quando a humanidade ainda estava na Idade da Pedra, numa situação ainda bem primitiva, e que os capelinos trouxeram grandes saltos evolutivos para o nosso mundo e auxiliaram no progresso dos povos primitivos que já habitavam aqui. Isso também é descrito pelo Emmanuel, pelo Edgar Armond. Então, em alguns milhares de anos, eles já eram uma civilização bastante desenvolvida, tal como nós hoje, ou até mais. Em outras palavras, os capelinos é que se tornaram mais tarde a civilização de Atlântida. Aqui eu me refiro a uma civilização global. Pode ser que nessa época existisse um continente a mais, ou uma ilha que afundou no oceano, né, como descrito por Platão, e que hoje a gente chama de Atlântida, bem como o continente de Lemúria. Mas aqui eu estou me referindo a uma civilização global, O livro de muitas Platão, vezes chamada de que eu Atlântida. falei, é Timeu Essa e civilização, Critias, então, lembrei. teria chegado a um ponto onde se desenvolveram a ponto de criarem armas nucleares, através das quais fizeram uma guerra de extinção e passaram por uma transição planetária, chegando então à Era da Luz. Aí eles viveram um tempo na Era da Luz, depois o planeta foi resetado através de uma catástrofe, provavelmente o dilúvio universal, que é uma lenda presente em várias culturas, todas distantes uma da outra. Mas isso vai ser assunto de um próximo vídeo. E aí o planeta recomeçou com outra civilização, que no caso é a nossa, que nada tem a ver com os capelinos lá atrás ou com os atlantes. A experiência é outra, o projeto é outro. Aqueles espíritos lá de trás já ascensionaram, já viveram o que deveriam ter vivido em seu planeta original, mas ao invés disso viveram aqui. Hoje em dia não tem mais nenhum capelino aqui, embora muitos digam que sim. Uns acreditam realmente nisso e outros dizem por puro charlatanismo mesmo. Mas no máximo a gente pode dizer que nós descendemos deles. Mas então, teria sido essa civilização chamada de Atlântida que deixou aquelas construções magníficas por todo o globo. As pirâmides, o Stonehenge, Machu Picchu, entre muitas outras. Aí depois, quando o projeto reiniciou, os povos antigos encontraram essas estruturas e passaram a viver ali. Alguns até afirmaram que eles mesmos é que construíram. Os faraós batizaram as pirâmides com os nomes deles, enfim. No entanto, a origem dessas obras é humana e não extraterrestre, como muitos afirmam. Embora na Era da Luz o contato com extraterrestres seja algo rotineiro, né? Eles pousam para lá e para cá, ainda assim não foram eles que construíram. Esses espíritos capelinos, quando encarnaram na Terra lá atrás, teriam se dividido em 4 grandes agrupamentos, possivelmente sendo 2 deles o continente de Atlântida, e agora sim eu falo do continente, e o de Lemúria, e os outros 2 não se sabe onde, dando origem, então, à raça branca, ou adâmica,
que até então não existia no orbe terrestre. É daí que vem o Adão da Bíblia, sendo ele o símbolo de uma raça, a raça adâmica. É daí que vem também o mito da expulsão do paraíso. Esse paraíso, ou esse jardim do Éden, seria, na verdade, o planeta natal desses povos, não um local físico na própria Terra. Todos esses povos guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Imagina nós, hoje. O mundo ainda está longe de ser perfeito, mas com toda certeza está num estágio bastante avançado já. A gente tem celulares, aparelhos eletrônicos, Netflix, shoppings, comida boa, cama macia para dormir, carros e mais um monte de luxos. Agora, imagina a gente sair daqui para ir para um planeta que ainda esteja na Idade da Pedra, né? Foi o que aconteceu com eles. Inclusive, existem várias lendas e relatos a esse respeito, não apenas na Bíblia. Existe uma tribo africana que acredita que os seus ancestrais não nasceram na Terra, mas sim vieram rebaixados de um outro planeta mais evoluído. Os capelinos, a princípio, foram considerados semideuses pelos seres primitivos, porque eles tinham o conhecimento necessário para a sociedade terrena mudar. Não apenas tecnologia e técnicas, como produção de armas, lanças e do próprio fogo, como também delimitações de territórios e regras para se viver em sociedade, para se viverem nas comunidades. Muitos livros sagrados, mitologias e documentos fazem menção a isso também. Os livros do Kardec deixam claro essa miscigenação de espíritos de outros orbes com os seres primitivos que viviam aqui do planeta. O livro de Enoque fala sobre anjos ou espíritos que caíram do céu e que se relacionaram com as mulheres do planeta, gerando filhos, os gigantes ou nefilins, que dominaram o povo da Terra através dos seus conhecimentos avançados, em tecnologia, astrologia, entre outras áreas. A própria Bíblia fala de forma metafórica. O homem foi criado no Éden, que era capela, como já dito, né? E depois expulso pelo pecado. Os filhos Abel e Caim são a representação da personalidade dos caídos. Caim sendo um espírito violento e inconformado com a queda, e Abel sendo mais conformado e submisso às vontades divinas. Os babilônios fazem referências sobre a existência no passado de duas raças, uma de pele branca e outra de pele escura, com antepassados de deuses que desceram na Terra. Os chamados Anunnaki, aqueles que desceram do céu para a Terra. E que a ufologia casuística hoje diz que se tratavam de extraterrestres. De certo modo, isso está correto, mas não no sentido que pregam, que vieram em discos voadores, criaram a humanidade mesclando DNA para trabalharem como escravos atrás de ouro. Não. Eles eram extraterrestres no sentido que vieram de fora, de outro planeta, do céu para a Terra. A mitologia grega fala dessa relação de deuses imortais com os mortais primitivos. O próprio Zeus descia da Terra e fazia vários filhos, né? Hércules, Perseu. A mitologia asteca também fala da expulsão de deuses do céu para a Terra e de deuses andando pela Terra. Os hindus, os chineses, praticamente toda a mitologia. Porque essas informações passaram a habitar o inconsciente coletivo dos habitantes do planeta Terra. Agora, para finalizar, uma dúvida que muitos têm é como está esse planeta do qual vieram os exilados hoje? E a resposta é, não se sabe. A gente não sabe nem qual é esse planeta exatamente, quanto mais o estado dele. Nenhum autor ou médium fala sobre isso, porque não se sabe.
E nem é uma informação relevante, creio eu. Então, vocês, através dessa visão espiritualista, podem complementar, né, os vídeos que nós passamos anteriormente e as minhas falas do início. E para nós concluirmos essa aula, vale a pena, são 3 minutinhos só desse vídeo que nos traz algumas lembranças muito importantes a qual devemos exercitar. Ok? Então vamos lá. É um fato reconhecido no meio espírita que os espíritos cujas vibrações não se alinham com as de um planeta mais evoluído são muitas vezes destinados ao degredo. A Terra, interessantemente, já serviu como tal destino em eras passadas. Mas há muito mais a ser discutido sobre isso, o que faremos em breve. Neste vídeo, vamos destacar a importância crucial de nossa reencarnação atual no caminho da nossa evolução espiritual, enfatizando a fase crucial em que nos encontramos, o final da transição planetária. As escolhas e o modo de vida que adotamos hoje são determinantes para o nosso futuro, influenciando se continuaremos a reencarnar na Terra após o ano de 2057, ou se teremos de avançar em nossa jornada espiritual em outro mundo, como Quiron. Abordaremos em detalhes a transição planetária. É essencial entendermos plenamente esse conceito e a importância do degredo espiritual. Para os seguidores regulares do canal, estes são conceitos familiares, mas é sempre valioso revisitar e resumir para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Vamos considerar que, conforme ensinado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, toda a criação de Deus está em constante evolução. Nada é destinado à estagnação eterna. Desde um átomo, que compõe nosso corpo, até alcançar a complexidade do ser humano, tudo evolui. Da mesma forma, os planetas passam por um processo evolutivo. Inicialmente inóspitos à vida, com o tempo, eles dão origem a formas de vida simples, que evoluem para seres cada vez mais complexos. A Terra, que começou como um planeta primitivo, passou por várias fases e atualmente se encontra como um mundo de provas e expiações. Agora, está prestes a concluir mais uma transição, e a partir de 2057, se transformará em um mundo de regeneração. Pessoalmente, acredito que a Terra estará completamente regenerada por volta do ano 3000, e em torno do ano 9000, passará por outra transição, tornando-se um planeta ditoso. E após milhares de anos, alcançará o estágio de um planeta celeste. Vale lembrar que a previsão para 2057 foi mencionada por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. No que tange à reencarnação, nossa evolução nos permite ascender a planetas mais elevados. Portanto, a encarnação atual é de extrema importância, visto que ocorre durante a transição da Terra para um estado de regeneração. Mas, o que ocorre com o degredo para outros planetas? É uma forma de exílio que alguns espíritos enfrentam, sendo reencarnados em mundos inferiores. Cada planeta suporta uma vibração específica, e por isso, um espírito só pode reencarnar em um mundo cuja vibração seja compatível com a sua, a menos que evolua para alcançar o merecimento necessário. O que nos reserva o futuro, então, quando a Terra se tornar um planeta regenerado e ainda estivermos vibrando em uma frequência de um mundo de provas e expiações? Alguns de nós terão a oportunidade de continuar reencarnando na Terra, enquanto outros serão enviados ao primitivo planeta Quiron. Conforme informações transmitidas por Chico Xavier e divulgadas por Geraldo Lemos Neto, Quiron é um planeta com o dobro do tamanho da Terra, com condições semelhantes às nossas, incluindo atmosfera, água em 3 estados físicos, vegetação, animais e uma temperatura propícia à vida humana. Os nativos de Quiron ainda vivem em um estágio primitivo, como caçadores-coletores. Quem então permanecerá na Terra? E quem será enviado a Quiron? O degredo é destinado àqueles que se entregam ao mal, aos crimes, vícios, corrupção e imoralidade e não buscam evoluir. Por outro lado, aqueles que almejam a evolução e se esforçam para ser melhores terão a chance de continuar sua jornada na Terra. O segredo é este: aspirar à evolução e praticá-la diariamente.
O degredo para um planeta inferior é um desafio considerável. Importante ressaltar que o espírito não regride. O progresso alcançado em suas encarnações é mantido independentemente do lugar onde reencarna. Curiosamente, a Terra, em sua era primitiva, foi um destino para espíritos degredados. Entre 12.000 e 7.000 anos atrás, muitos espíritos foram enviados de um planeta no sistema binário de Capela para cá. Esses espíritos, conhecidos como capelinos, tiveram um papel significativo no avanço científico e tecnológico de civilizações antigas, como os egípcios e hindus. Portanto, buscar a reforma íntima agora é fundamental para nos prepararmos para permanecer na Terra a partir de 2057. O mundo extrafísico tem muitas semelhanças com o mundo material, uma vez que a matéria astral também é matéria. Apenas uma matéria mais sutil, e toda a realidade na dimensão astral é criação do pensamento. São formas pensamento. Desse modo, toda a paisagem do mundo extrafísico é produto das criações mentais. Por outro lado, nas regiões extrafísicas mais próximas da crosta, onde vivem os que se encontram no mundo físico, a situação é diferente. Espíritos com grande elevação moral e capacidade mental desenvolvem cidades e colônias espirituais, como, por exemplo, a colônia Luzes da Nova Era. Nossa intenção é fazer você pensar, sair da zona de conforto e refletir sobre as grandes transformações que estão ocorrendo no plano extrafísico e que provocarão profundas transformações no nosso planeta. O momento da mudança chegou e está em andamento o período da transição planetária, para que a Terra mude suas atuais condições e se transforme em um mundo regenerado e melhor, um mundo onde, finalmente, haverá amor e solidariedade entre os homens. Contudo, antes que a Terra atinja esse estágio de evolução, é preciso arrancar as sementes da maldade que estão, exatamente, nessas regiões inferiores do mundo astral. Nosso planeta jamais se transformará em um mundo melhor, se não houver um saneamento. A remoção dos seres endurecidos na maldade e uma completa reurbanização dessas áreas deterioradas do plano extrafísico inferior. E esse processo está em andamento. A bem da verdade, ele teve início logo após a Segunda Grande Guerra, e agora atingiu seu ponto culminante. Os adversários da luz conseguiram retardar o progresso moral e espiritual da nossa humanidade. Contudo, a hora final se aproxima, e em breve, a maldade terá um fim na Terra. O plano extrafísico inferior está sendo esvaziado. Está em andamento um processo seletivo, e bilhões de espíritos estão sendo retirados desses ambientes, encaminhados e preparados para serem exilados para outros orbes, no processo conhecido como transmigração planetária. Devido à maldade que praticaram durante séculos, não gozam mais do livre-arbítrio e tampouco do direito de reencarnarem na Terra, e já estão sendo selecionados para serem enviados para outros orbes. Enquanto aguardam o momento da partida para suas novas moradas, para não interferirem mais no ambiente mental e emocional do planeta, estão sendo encaminhados para prisões dimensionais. São mantidos nessas prisões temporárias, onde permanecem isolados, para que os habitantes do mundo físico, devido ao intercâmbio entre a dimensão extrafísica e a dimensão física, não sofram mais a influência negativa e tampouco as energias densas desses espíritos endurecidos na maldade. Estão, portanto, sendo levados para além da atmosfera terrestre, em especial para a contraparte extrafísica do solo lunar, onde aguardarão o momento de partirem para suas novas moradas. Recomeçarão a jornada evolutiva em mundos mais primitivos, em condições mais agressivas e hostis. Assim, diante desse cenário de transição e reajuste espiritual, torna-se evidente a importância de cada escolha e ação em nossa vida atual. Estamos no limiar de uma nova era para a Terra e para toda a humanidade, onde o progresso moral e espiritual será o alicerce de um mundo regenerado e harmonioso. Esta grande mudança não é apenas uma transformação do planeta físico, mas também um profundo realinhamento no mundo extrafísico. As entidades que por séculos perpetuaram a maldade e se afastaram dos caminhos da luz, estão sendo agora realocadas para ambientes onde poderão recomeçar suas jornadas evolutivas sob condições mais desafiadoras. Este processo de transmigração planetária é um ato de misericórdia cósmica, pois oferece a essas almas uma nova oportunidade para aprender e evoluir. A Terra
como um ser vivo em sua própria essência, está se purificando e se preparando para acolher uma nova fase de existência, onde o amor, a solidariedade e a elevação espiritual serão os pilares de sua sociedade. Para nós, encarnados no presente, esta é uma oportunidade singular de contribuir para este avanço, trabalhando nossa reforma íntima e elevando nossas vibrações. É hora de nos despedirmos das velhas práticas e pensamentos que não mais servem ao nosso crescimento. Como habitantes deste planeta em transição, temos a responsabilidade e o privilégio de ser parte ativa desta mudança. Ao cultivarmos a bondade, a compreensão e a busca pela verdade espiritual, estaremos não só garantindo nosso lugar na Terra regenerada, mas também ajudando na construção de um mundo onde a harmonia prevalecerá. Convido cada um de vocês a refletir sobre o papel que desempenhamos neste processo cósmico. Ao nos transformarmos internamente, transformamos também o mundo ao nosso redor. A jornada é longa e repleta de desafios, mas a recompensa é um futuro onde a Terra não será apenas um lar físico, mas um santuário de paz e luz. Agradeço por acompanharem este vídeo. Continuem explorando, questionando e crescendo em espírito. Juntos, somos arquitetos do nosso destino e do destino de nosso amado planeta. Que a paz e a luz acompanhem cada um de vocês nesta jornada transformadora. Então, esse vídeo conclui tudo que falamos, né? Espero que vocês tenham aproveitado e, principalmente, coloquem em prática, né, o que nós sempre chamamos a atenção, que é a reforma íntima. E para quem não sabe como fazer isso, né, no próprio site do GRESG, eu já dei um curso completo de reforma íntima, com metodologia. Sozinho, você não faz a sua reforma íntima. Você precisa de uma metodologia comprovadamente eficiente como processo e eficaz como resultado. Ok, meus irmãos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e, como sempre, a nossa bibliografia, né, a básica, que é o livro de Kardec, a complementar, que é a apostila, os vídeos do YouTube nessa aula e as informações da ciência espiritual e da ciência material. Que possamos, então, né, refletir sobre tudo isso e, parando a apresentação, beijo no coração de cada um de vocês, ok? E até a próxima aula. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.